boa noite, a paz do Senhor. Já estamos aqui novamente para dar começo à nossa leitura de hoje. Mas hoje, como vamos a começar um novo livro, aliás, vamos a começar dois livros, né? Onde vamos a ler o livro de Lamentações, que são 5 capítulos, e também vamos a ler 5 capítulos do livro de Ezequiel. Então, vamos a fazer uma pequena introdução. As introduções vão estar juntas e depois vamos fazer a leitura, assim, já continuamente, né? Então, Lamentações é um livro onde nós vemos qual foi essa oração de Jeremias. Como é que Jeremias ele derrama o seu clamor ao ver o templo de Deus que estava sendo quebrada, que estava sendo destruída. Essa lamentação de Jeremias realmente foi uma coisa que doeu ao coração de Jeremias, e não somente a Jeremias, senão também ao coração de Deus. Então nós vemos que desde o momento que Jeremias estava falando continuamente da destruição, o povo de Deus ele não se ligou para isso. E nós vemos que também a destruição do templo de Jerusalém é um fato tão importante, porque nós vemos que esse templo tinha sido edificado justamente no lugar onde Abraão tinha sacrificado a seu filho Isaque, como também Ornã, na era de Ornã, quando Davi ele tinha feito a oração para salvar ao povo, né? Aí também esse foi um lugar tão especial que Deus ele tinha escolhido esses mesmos lugares, né? Um lugar onde tinha acontecido dois acontecimentos tão importantes. E ele pôs o templo nesse lugar. Agora, esse templo não é que somente vai ficar aí, não é somente que somente esses acontecimentos teve acontecido, senão também o que aconteceu lá é o acontecimento da cruz. Então nós vemos que, se voltamos outra vez a Jeremias no capítulo 51, diz que terminou as palavras de Jeremias, né? Então, na verdade, teria que finalizar aí no capítulo 51, mas no capítulo 52 novamente está repetindo como foi a destruição do templo de Jerusalém. Aí, onde o templo de Jerusalém, com a destruição, tanto a destruição de Babilônia e a destruição de Jerusalém, as duas foram destruídas. Tem a palavra, né, de que vai ser destruída a Babilônia também. Então, mas agora, o fato é de que a destruição de Babilônia é que se vai terminar, mas a destruição do templo de Jerusalém é uma destruição que não termina aí, senão precisa ser feita esta destruição para quê? Para poder trazer um novo templo, para poder trazer novamente, porque Deus restauraria este povo, Deus restauraria outra vez esse templo, e em fato está mostrando como vai acontecer também o acontecimento da cruz e da ressurreição, onde Jesus ele tem que ser quebrado, ele tem que ser destruído. Para quê? Como ele também tinha falado aos judeus, né, aos fariseus, destruam todo este templo e eu o levantarei em 3 dias. Né? Uma coisa que ninguém tinha entendido, mas isso é o que estava falando de seu corpo, estava falando desse templo como seu corpo, e isso é o que nós temos que também ver desde essa perspectiva. Lamentações, então, é um livro onde dá para ver muito o coração de Jeremias, quanto está doendo ver essa queda desse templo, que foi um templo onde Deus tinha posto os seus olhos aí, mas agora ele tirou os seus olhos, e por mais que vinham as pessoas para oferecer o holocausto, ele já não aceitava, ele já não estava mais nesse templo. E justamente é isso o que também em Ezequiel
Agora, Lamentações termina com esse choro, com essa dor no coração de Jeremias, né? Mas parece que aí termina. Mas Ezequiel sendo também um outro livro que está falando da destruição do templo de Jerusalém, não somente o foco de Ezequiel não é a destruição, senão o foco de Ezequiel é como Deus vai restaurar, restabelecer esse templo que tinha sido destruído. O templo foi destruído. Desde o capítulos 1 até o 24, nós vemos como é que Deus está mostrando o juízo dele. Deus vai mostrar o seu juízo, onde ele desde o começo está dizendo de que já se tinha afastado o seu coração deste templo, e onde o coração de Deus já não está, já isso daí não pode prevalecer, não pode seguir adiante, não pode ser vitorioso. Então, nós sabemos então que a destruição de Jerusalém, da cidade, como também do templo de Jerusalém, já era uma coisa que já estava dada, né? Uma coisa que já estava feita. Pode ser que no momento que Ezequiel estava falando, ainda não estava totalmente destruída, mas ia ser destruída. Por quê? Porque já Deus tinha no seu coração o destruir esse templo. Mas depois daí, nós sabemos de que Ezequiel não somente está falando da destruição desse templo ou desse povo de Judá, senão também está falando de como é que Deus vai julgar a esses povos que estavam em contra do seu povo. E depois, nos últimos capítulos, já do capítulo 36 em adiante, está falando de como Deus vai restaurar e restabelecer o templo de Jerusalém. Como é que vai levantar novamente esse templo que foi destruído? Então, para nós é alguma coisa muito interessante ver que nestes capítulos assim, nestes livros que estamos vendo através da leitura da Bíblia, Isaías, né, onde fala de que vai ser destruído, né, que vem o Messias, como ele vem como homem. Então já estava tudo feito. Jeremias está falando de como o povo que se tinha afastado de Deus, como é que termina. Certo? E também Lamentações até Ezequiel, nós vemos que Deus está prometendo, não somente está mostrando a destruição do povo, senão também, tanto em Jeremias como também em Ezequiel, Deus está prometendo novamente dar um novo coração, a fazer um novo concerto. E tudo isso porque não é porque o povo se merecia, senão era por amor a seu nome, por amor a sua glória, né? Por sua glória, por seu nome, ele já tinha preparado tudo. Então o que nós temos que fazer é justamente isso, é ver desde esta perspectiva de que pode acontecer muitas coisas, mas o Evangelho é para aqueles que se quebram. Nós temos que morrer, nós temos que estar mortos com Cristo Jesus, para que assim possamos nós viver novamente. Sem a morte não há vida. Sem a morte não podemos nós ser regenerados. Então nós precisamos dessa morte para que Deus nos faça, nos levante novamente segundo o seu concerto, com esse novo concerto, com esse nova identidade onde nós encontramos em Cristo Jesus. Por isso, para nós é muito importante ver desde esta perspectiva, ler cada livro, especialmente estes livros que nós estamos vendo agora, né? Ver desde esta perspectiva. E também isso vai ser até o final, até na eternidade, sim? Isto vai ser uma aprendizagem que vai ser aplicável para toda a nossa vida. A palavra em nós, e nós, quando morremos junto com a palavra, a mesma palavra nos vai levantar para que nós possamos viver na sua glória, na glória de Deus. Sim? Então vamos pôr a nossa passagem na tela para que possamos dar entrada à nossa leitura de hoje. Então vamos lá.
E assim diz a palavra do Senhor em Lamentações, e aliás também vamos falar já que estamos, que Lamentações está escrito em 5 poesias, uma poesia por capítulo, onde estão seguindo a ordem do abecedário hebreu. Sim? Então vamos ver o que diz Lamentações. Diz assim: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes foram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se ensenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar e a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos aos que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram da cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte.
Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Capítulo 2. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu a terra da glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza, e arrancou a sua cabana com violência como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação, o Senhor em Sião, pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios, deram gritos na casa do Senhor como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos, abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Estão sentados na terra silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco, as virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães, onde há trigo e vinho, quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta, jazem
enterra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Degolaste-os e não te apiedaste deles. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxesse nas mãos e sustentarei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez por tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes. Por isso, tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração, como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor.
Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia. Observa-os ao se assentarem e ao se levantarem. Eu sou a sua canção. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus narizes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume, não se conhecem nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo. Desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5 de Lamentações.
Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? E até aqui foi o livro de Lamentações. E agora vamos a começar com o livro de Ezequiel, capítulo 1. Como temos falado, Ezequiel vai ser um livro onde está falando da restauração e da edificação do templo. Esse templo que tinha sido demolido, esse templo que tinha sido destruído, Deus tem no seu coração o levantar novamente a esse templo que o homem o deixou destruído. Então vamos a começar com a leitura do capítulo 1 de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os quatro tinham seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também o rosto de águia todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como a aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam, à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais,
para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ela estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim,
mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casas rebeldes são. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei te dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro e até Baalbibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-la-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas maldades, porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel, e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano.
Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e trigo miúdo e aveia e coloca-os numa vasilha e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comereis será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor, e te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, e em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei, quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, e tornarei instável o sustento do pão.
e enviarei sobre vós a fome e mais bestas que te desfilharão. E a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, hoje temos chegado até aqui e vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento onde nós temos lido o livro de Lamentações e os 5 primeiros capítulos de Ezequiel. Senhor, nós estamos vendo, Senhor, quanto, Senhor, o teu coração tem aguentado, Senhor, tem esperado por tanto tempo, Senhor, ao povo de Judá, mas, Senhor, eles não deram ouvido, Senhor, a Ti. Senhor, por isso te pedimos que, Senhor, nós nesta geração também não façamos as mesmas coisas, não erremos como eles erraram, senão quando há um tempo de graça, estamos no tempo da graça, Senhor, faz que nós possamos voltar a Ti e possamos estar ouvindo as Tuas palavras e, Senhor, fazendo, Senhor, as coisas conforme a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por dar-nos esta chance, por dar-nos, Senhor, uma vez mais a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua graça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e amanhã vamos a seguir com os seguintes capítulos de Ezequiel. Deus os abençoe. Tchau.